Boa noite. Boa noite, bem-vindos. Terminou hoje em Luanda a reunião que juntou altos responsáveis dos setores da energia e águas a nível da SADC e que debateu estratégias de atuação regional em função dos desafios do momento. A problemática da seca e o quadro mundial das alterações climáticas estiveram em destaque na agenda do encontro, que traçou planos comuns de mitigação. A região da SADC perde em termos de investimentos cerca de 64 bilhões de dólares por ano. Para superar este déficit, o Comitê de Ministros responsáveis pelo setor de energia e águas da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral esteve em diálogo com o Banco Mundial no sentido de investirem mais nos orçamentos nacionais para se reverter o atual quadro. Não foi definido ainda nenhuma estimativa de investimento, mas o Banco Mundial continua interessado e vai trabalhar nisso, em projetos que já existem, portanto, realização de estudos, ver aqueles projetos que são bancáveis para serem executados, mas investir também na formação, na academia, a capacitação, portanto, dos nossos recursos humanos a nível nacional e regional. Os nossos países precisam de investimento massivo em tudo e praticamente em infraestruturas. São países, o caso de Angola é um país enorme em termos de superfície, Moçambique também o é, a África do Sul também o é, mas mesmo aqueles que têm uma superfície menor também têm necessidade de se investir. Por isso é que se falou na necessidade de potenciar o fundo da SADC, onde temos que mobilizar mais recursos financeiros e incentivar, portanto, a criação e implementação de mais projetos. Segundo Diamantino Azevedo, na qualidade de presidente em exercício do comitê, o acesso à energia elétrica na região aumentou de 36% em 2014 para 56% em 2023 e para que a meta seja alcançada, são necessários mais investimentos no setor. Agora, o importante é que todo o processo que vai conduzir a esta meta, que já está traçado, se concretize. Por isso que no discurso de abertura também foi abordado a questão dos países tornarem-se mais ativos na procura de parcerias, na procura de financiamento, na procura de investimento também privado para que esses projetos de integração regional se concretizem. Da reunião conjunta do Comitê de Ministros responsáveis pelo setor de energia e águas da SADC, saíram resoluções a fim de resolver problemas relativamente ao acesso à água, que ainda é insuficiente para as necessidades dos países, e o combate às doenças como a cólera, que tem afetado de forma gravosa a região. Portanto, eu considero as resoluções decorrentes desta reunião de veras importantes. Uma reunião que foi bem conduzida, bem dirigida pelo Excelentíssimo Sr. Ministro, Presidente do Comitê de Ministros responsáveis pelos setores na SADC. As resoluções são importantes porque tocam nas bases, tocam nas pessoas que, na última instância, deveriam beneficiar destes programas da SADC. E tem a ver com a cooperação, portanto, não só com ações em cada país, mas com a cooperação regional entre os países da região. And in the whole region of SADC. No fim da reunião, ficou patente que, atualmente, existe um abrandamento no fornecimento energético, o que constitui um obstáculo à industrialização dos países da SADC. Notícias na edição de quinta-feira do Girassol Jornal. Outros destaques: dificuldades no acesso à água. Moradores na centralidade do Zango Zero, em Viana, estão há 5 dias privados do normal abastecimento. Bilhete de identidade. Está difícil tratar o documento em algumas zonas dos municípios de Viana e Cacoaco. Produção nacional, Fórum Económico, debate no âmbito sobre acesso ao crédito e financiamento de projetos no setor. Da província da Huila chegam garantias de produção em grande escala no município da Matala. E ainda em destaque, jornada de trabalho. O Presidente da República segue amanhã para a província da Huila. Assembleia Mundial da Saúde, participação de Angola e avaliação da Gavi sobre os serviços de disponibilização de vacinas. África do Sul, contagem de votos no pleito tido como o mais competitivo dos últimos 30 anos na história do país. Tem também desporto nacional e as melhores novidades que marcam a atualidade nacional e internacional. Bem-vindo ao Girassol Jornal.
Barulhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite que bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esses trabalhos são trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite. Está difícil o acesso à água para o consumo na centralidade do Zango Zero, em Viana. Exatamente, há cerca de 5 dias que, segundo os moradores, o líquido não jorra nas torneiras e o cenário criou vários constrangimentos. A situação é mais crítica na Zona 1, onde o líquido precioso não chega em muitos apartamentos desde janeiro deste ano. Moradores contam que há 5 dias a situação ficou insustentável para todos e não entendem a razão, uma vez que a centralidade ao lado tem água corrente todos os dias. Nesse momento já estamos há semanas sem passar água e nós que vivemos lá por 10º em diante é mesmo muita dificuldade. Até porque tem senhores que pegam seus carrinhos, vão buscar água não sei se onde, e chegam aqui e vendem um bidão de água num valor muito estipulado, a 400, a 500 quase. E a cena que temos registrado é que nos finais do mês a IPAL vai chegar, vai efetuar os seus cortes, vai deixar lá as cenas de cobranças, mas água mesmo, não temos água. A solução tem sido recorrer a bidões nestas motos de 3 rodas, conhecidas também por cupa-patas. Cada bidão custa, em média, 300 a 400 kwanzas, mas a situação nem sempre foi assim. E nós, quando chegamos aqui, tínhamos água 24 horas por dia. Anos depois, a situação mudou. E a partir de 2020 a coisa piorou mesmo. Alguém decidiu deixarmos de receber vindas do Kikush para passarmos a receber água vindas do PIV. O que está a acontecer é que nós chegamos a ter água quando calha, não sabemos em que horas é que sai água. O que posso também dizer é que passamos às vezes uma semana, 15 dias, já chegou até um mês sem ter água. A água potável para o Zango Zero é proveniente do polo industrial de Viana. A quantidade disponibilizada é como uma gota no oceano, a julgar pelo número de famílias que moram nesta centralidade. E vamos mandar 1.200 litros para cerca de 15 mil pessoas, não é? Exatamente. Agora veja o que é que isso dá. E assim, o que nós conseguimos encontrar foi tentar ver junto da Zona 3 e Zona 2, okay, que eles fechem as bombas e não recebam água durante um dia para nós recebermos. E no dia seguinte é o inverso. Mas isso não está a funcionar porque toda a gente quer água, a Zona 3 não fecha as válvulas, é o que eu tenho informação, não vou dizer que sim. A Zona 2, posso dizer que não compra, ainda hoje estive lá e posso provar que estive lá a dizer, então vocês têm que respeitar, fechem, que é para nós termos. E quando eles fecharam, nós começamos a ter pingos de água. E está igualmente difícil tratar o bilhete de identidade em zonas específicas dos municípios de Viana e Cacoaco. A nossa equipa esteve em alguns postos de emissão de documentos e constatou as enchentes que, segundo os municípios, acontecem há já algum tempo. Os postos de emissão de bilhetes de identidade de Luanda estão quase sempre lotados. Por isso mesmo, os cidadãos que procuram os serviços de identificação de registro civil reclamam das dificuldades no atendimento para dar entrada do documento e também no ato de levantamento do BEI. Sempre
que eu venho aqui, me falam para fazer de novo a marcação, estou a fazer sempre a marcação, mas nada está dando certo. Até hoje estou aqui, estou a esperar a minha vez para mim e tratar o meu bilhete. É muita demora. Muitas das vezes também que faz a vez a morosidade dos bilhetes é a aprovação. Em muitos casos há colegas, depende de outros postos, que às vezes não aprovam os bilhetes, é que faz com que às vezes os bilhetes demoram muito tempo. Mas com a nova dinâmica e para atender a situação dos nossos utentes que são pontuais, emitimos e no final do dia, até o final do dia temos que aprovar os processos e faz com que os bilhetes também saiam mais rápido. Porque quando a gente emite um bilhete e se não for aprovado no momento, o bilhete não reflete logo no centro de produção, no CPBI, que é o centro de produção dos bilhetes. Então isso faz com que também o bilhete demore a chegar às vezes ao posto para poder ser entregue ao utente. Só no posto de atendimento de Cacoaco existem mais de 1.000 bilhetes a serem levantados. Nesse momento temos já a média de 1.600 e tal bilhetes por levantar. O nosso apelo é que eles venham levantar os bilhetes, estão aqui. Nós não temos como ligar para o pessoal, porque também não teríamos como. É muita gente para poder ligar, então que eles venham ao nosso posto procurar para levantar os bilhetes para serem entregues, porque ficam muito tempo aí. Em muitos casos, os utentes têm de fazer marcação no portal, mas também, segundo eles, é um processo complicado. Você liga até o atendimento ser feito, mas quando eles atendem, dão um mês, pode ser semana, um mês, não dão um dia específico. A província do Mochico foi hoje palco de uma reunião de acertos relacionados à situação dos pensionistas do Ministério do Interior. O encontro foi orientado pela Diretora-Geral da Caixa de Proteção Social. O Ministério do Interior no Mochico manteve um encontro com os reformados e segurados, presidido pela Diretora-Geral da Caixa de Proteção Social do Mininti, Sandra Ferreira de Castro, esta quinta-feira, no auditor da Casa da Cultura, no Mochico. O encontro serviu para manter informado os pensionistas sobre os direitos, deveres e garantias para a sobrevivência no sistema de proteção social a nível nacional. Na verdade, eram algumas dúvidas, sobretudo relacionadas com subsídio por morte, quem é que tem direito, se os colegas que não deixam filhos ou viúvas, qual é a percentagem cada um. Há dúvida em saber se o reformado também tem direito e nós esclarecemos que os direitos são iguais, quer seja no ativo ou na reforma, porque é o que está previsto por lei. Os reformados do Mininti dizem que o apoio recebido na condição de reforma não chega para custear a formação e alimentação dos seus familiares. De quantidade com 120 mil quase aqui ofere. Quando vamos repartir com o novo filho? Vestuário, comprar caderno, comprar os livros, lapiseira para os meus filhos estudarem. Estamos a de baixo para cima. Não temos nenhuma ajuda. No caso de mim, eu não faço nenhum outro emprego. Só espero daquele subsídio que vem. Agora, se não haver essa faculdade também de nos contemporar para que o bolo suba na condição em que se encontra o nosso país e conforme vejam a condição social, que posição serei eu para aguentar os meus filhos enquanto estiver vida? Sobre os problemas enfrentados pelas viúvas, reformados e segurados, a diretora-geral disse que é necessário a apresentação de provas para a resolução e esclareceu a dinâmica gestora do setor diante desses casos. A atualização da pensão depende da capacidade financeira da entidade gestora do sistema e foi isso que nós esclarecemos. Nós, efetivamente, somos um sistema muito jovem, temos apenas 12 anos de contribuições e os colegas que estão na reforma hoje contribuíram 12 anos, estão a receber 30 anos de serviço. Quer dizer que é um esforço financeiro atual dos segurados hoje que contribuem para eles. Porque se nós deixarmos de ter salário, eles deixam de ter pensão. Esta é a dinâmica que é um sistema solidário. Então, o que se antes conseguíamos atribuir a autorização salarial, porque tínhamos menos pensionistas, hoje, com 16 mil, é difícil para nós. É uma engenharia financeira da qual nós não temos a capacidade. De relembrar que a província do Mochico controla mais de 5.085 pensionistas. Eu já fui discriminada várias vezes por ser menina, fazer trabalho forçado. O começo, como sempre, é muito difícil, não é? Foi uma dor de cabeça, mas depois passou, está tudo bem. O garante da sustentabilidade.
Na nossa sociedade, todo mundo precisa fazer alguma coisa. Não sonhei, mas fui se dedicando, aprendi com experiência e catou. Onde quer que a gente esteja é para fazer sacrifícios. Fator-chave para o desenvolvimento. Não tenham vergonha de trabalhar na placa. Não há valor que pague. É para rapazes, mas também menina pode. Trabalho. Dificilmente eu me vejo a fazer uma outra coisa. Quando estou na oficina, sou mecânica. Quando estou na rua, sou mulher. Motivações. Sei que tem benefício para mim, sai pão para minhas crianças. Meto na minha consciência que eu estou a fazer uma Angola melhor. Tem que ir à luta. Exclusivo reportagem da semana. Matala. Garantias de produção em larga escala. Condições em destaque. São as notícias no Girassol Jornal. O Presidente da República segue amanhã para a província da Huila, em mais uma jornada de trabalho fora da capital do país. Na Huila, segundo os serviços da Secretaria da Presidência da República, a missão do chefe de Estado será essencialmente cumprida no município de Matala. Saudações a todos. Teremos amanhã, uma vez mais, o Sr. Presidente da República em trabalho de campo, em atividade fora do Palácio e fora da capital do país. O Presidente João Lourenço vai a Matala, na província da Huila, para inaugurar o aproveitamento hidroelétrico que ali existe e beneficiou do investimento público substancial para aumentar a sua capacidade de geração de eletricidade. A infraestrutura cresceu de uns iniciais 27 megawatts desde a sua entrada em serviço no ano de 1959 para 40,8 megawatts agora, servindo naturalmente um número muito maior de consumidores, além de se ganhar eficiência do ponto de vista ambiental, porque vão deixar de ser usados toneladas de combustível fóssil, nomeadamente diesel, em centrais térmicas de abastecimento a Matala. O Presidente da República cumprirá o programa de inauguração da barragem modernizada, fundamentalmente no período da manhã, prevendo-se que descerre a placa que marca o ato, receba simbolicamente a chave da central hidroelétrica e efetue uma visita guiada às instalações, com um momento muito especial a ser vivido na sala de máquinas, com o acionamento do botão de arranque da nova turbina, que no fundo incrementa o volume de produção de energia da infraestrutura. Outras atividades ligadas à inauguração vão também acontecer esta sexta-feira, ou seja, no dia da manhã. O programa estender-se-á até o início da tarde e logo que esteja concluído, o Sr. Presidente da República tomará o avião para o regresso a Luanda. Ora bem, e na Huila temos a nossa equipa destacada, liderada pelo jornalista Alberto Capitão. A qualquer momento contamos ter os nossos colegas com mais detalhes sobre os momentos que antecedem a chegada do chefe de Estado. E na Matala, os munícipes reconhecem que houve melhorias em relação aos serviços sociais. A vila cresce em vários domínios, fruto dos investimentos que têm sido feitos nos últimos anos. Na Matala residem mais de 815 mil habitantes. O município conta com um importante centro médico municipal e com um hospital regional provincial. Este último tem a capacidade de responder às demandas da parte sul da província da Huila, ajudando desta forma no melhoramento sanitário qualificado da região. Mesmo assim, entre os munícipes ainda existem preocupações relacionadas à entrega de medicamentos nas unidades públicas de saúde. Com concerne ao atendimento, já estávamos pior, agora melhoramos muito. E medicamentos, isso acho que é problema para todo o país. Não temos medicamentos no município, com muita escassez. Nos encontramos num mau momento. Falta mais bom atendimento nos hospitais por parte dos profissionais de saúde, mais escola no município. Quanto aos cuidados primários de saúde para mulheres gestantes, estas reconhecem ter havido melhorias significativas. Para as mulheres grávidas temos sim acompanhamento. Este jovem é professor de eletricidade e clama pela instalação de uma ou mais instituições de ensino superior, o que poderia facilitar a vida dos alunos que têm de percorrer mais de 170 quilómetros até o Lubango para a frequência universitária.
Não vamos dizer que está tudo mal, mas também tem algumas debilidades, sobretudo para as escolas superiores. Precisávamos, enquanto município, ter uma escola superior aqui no município, porque temos alunos que depois de terem terminado o segundo ciclo já não têm exatamente como continuar os seus estudos, e isso tem havido uma catapultação naquilo que são a dos estudos para todos. Entre as preocupações, os munícipes da Matala clamam também pela iluminação no interior do município, como forma de inibir a ação dos amigos do alheio que fazem das suas na calada da noite. O melhoramento das vias de acesso, por exemplo, nas ruas terciárias. Tem bairros que até agora não temos a iluminação pública. Tem lugares onde também não temos acesso à eletricidade, porque até o próprio polícia não chega até lá, porque ele tem da escuridão. E nós precisávamos que talvez esses serviços chegassem a ser mais próximos do cidadão, porque a polícia também tem que estar próximo do cidadão. Precisávamos também, pelo menos, a água próximo de todos. Apesar de que já temos, né? já se deu esse projeto, já se inaugurou alguns chafarizes e outras situações, mas precisávamos mais ainda. Aqui na vila é um pouquinho mais calmo, mas assim nos bairros, ruas e becos, é mesmo muito atormento. Jovens, menores, aquilo é triste. Meninos de 14 anos, de idade 15, é que fazem assalto às mais velhas, outros com facas, objetos cortantes. Tem sofrido muitos assaltos. Às vezes, quando nós vamos, alguém nos faz levar ou nos fala vamos num lugar, às vezes um pouco distante, ou um lugar a ser risco. Nós pensamos que é normal, mas quando chegamos para lá, afinal estamos a levar um bandido e ele nos pega, assalta a moto, nos ameaça, assim com uma arma, uma faca, assim por diante. Eu nunca fui assaltado, mas um irmão meu já foi assaltado e foi levado à moto. Com mais de 815 mil habitantes, o município da Matala é limitado ao norte pelo município de Chicomba, a leste pelos municípios da Jamba e Covelai, a sul pelos municípios de Ombanja e Kahama e a oeste pelos municípios de Xiange, Kipungo e Caluquembe. O município é constituído pela comuna sede, correspondente à cidade da Matala, e pelas comunas de Capelongo e Mulondo. E continuamos na província da Huila, de onde também chegam garantias de produção em grande escala de cereais, com destaque para o milho, o maçango, maçambala e outros. No município da Matala estão preparados para o efeito mais de 200 mil hectares, também para a produção de hortícolas. Mais de 200 mil hectares estão preparados na Matala para a campanha agrícola aberta a 1 de maio em todo o país, contra os 173 mil da época passada. A previsão é de aumentar a produção de 102 mil toneladas de produtos diversos para 160 toneladas, com realce para o milho, maçango, feijão e também hortícolas, segundo o diretor municipal da Agricultura. Bem, a campanha que terminou agora, podemos considerar dela de razoável, porque tivemos chuvas regulares e foi possível controlarmos um total de cerca de 87 mil hectares, 87.200 hectares produzidos dos cerca de 173.600 hectares previstos. Bem, até o momento do nosso controle que nós temos, de todos esses produtos, da gama de 15 produtos elencados, destacando o milho, o maçango, a maçambala, o feijão e as hortícolas, foi possível obter uma taxa de cerca de 72% da produtividade, que representa cerca de 102 mil toneladas de produtos diversos. A produção de tomate em grande escala, interrompida devido à praga, deverá ser retomada nesta época agrícola. Os nossos agricultores, quando se aperceberam da praga da tuta do tomate, foram resilientes, entretanto estiveram atentos e quer dizer, não avançaram para a produção do tomate em grande escala para prevenir mesmo esta situação. Quanto à produção de arroz, até junho devem ser colhidas mais de 4 mil toneladas. A produção do arroz vai bem. Nós temos agora uma extensão de cerca dos 150 hectares da campanha anterior para os 350, onde a taxa de produção vai provavelmente chegar a cerca das 4 mil toneladas, porque eles vão fazer 2 épocas este ano, tal como na campanha anterior. E pronto, nós estamos a acompanhar por forma já a vermos que este programa se concretize.
O acesso ao crédito e financiamento para projetos no setor produtivo foi hoje motivo de debate, isso durante um fórum económico que decorreu na província do Amo. O encontro, que contou com a presença de especialistas no ramo, analisou essencialmente a disponibilidade de financiamento no mercado, face às metas e desafios. Mais de 5 mil milhões de kwanzas estão disponíveis para as caixas comunitárias e para a agricultura familiar. Estamos a falar de mais de 10 mil milhões de kwanzas que servirão para apoiar as cooperativas. Nós destacamos aqui duas iniciativas, que é o financiamento às caixas comunitárias, que a esta altura existe disponibilidade em ordem de 5 mil milhões de kwanzas junto do FADA, e a outra iniciativa, que é o de financiamento à mecanização ligeira da agricultura familiar. E para este ano nós estamos com mais de 10 mil milhões de kwanzas para apoiar exatamente os agricultores neste tipo de iniciativa, aquisição de equipamentos de mecanização ligeira, como motocultivadores, tratores, etc. Portanto, mais do que a disponibilidade financeira, nós queremos o comprometimento das cooperativas e das famílias que tiverem que beneficiar deste financiamento. Os operadores reclamam da burocracia na concessão dos financiamentos. O que nós colocamos a nível de dificuldades são, em parte, alguma burocracia, não é? Que os bancos têm estado a ter no sentido de financiar. E financiar a tempo real, porque o que nós verificamos é que os projetos entram e as pessoas não são comunicadas. As dificuldades neste momento é mesmo um financiamento, porque nós não temos um financiamento para aumentar a nossa produção. Se nós tivéssemos um financiamento, teríamos aumentado a nossa produção e gerar mais emprego. Daniel Camundonda produz tomate e cebola desde 1977. Garante poder fazer muito mais, porém nunca beneficiou de um crédito. Iniciei, não fui nenhum banco, iniciei mesmo com o meu fundo próprio. Fiz uma boa produção, tomate e cebola. Aguentei toda a chuva, só 3 hectares que aguentei. Mas agora eu prefiro o financiamento. Eu tenho uma área de 33 hectares. Trator não tenho. E não tenho transporte para levar o produto para o campo. Mesmo de momento ainda tenho tomate para vender, né? Tomate de qualidade. Eu tenho título de propriedade de terra, tenho documentos completos e preciso de financiamentos. Já José Calie aposta na produção de cereais. Há 3 anos que pretende alargar o seu cultivo, aguardando apenas por financiamentos. Tenho 37 hectares e faço a produção de cereais, especialmente o milho. Nunca beneficiamos, demos entrada, esperamos que desta vez seja um facto. Está muito difícil porque há muito protocolo. Pede documentos, vai para lá e o crédito não é concedido. E uma coisa que nos preocupa bastante é que a entrega dos fertilizantes ou de fertilizantes tem sido no momento que as pessoas concluíram com a agricultura e não tem havido benefício. O FADA garante existirem verbas para continuar a apoiar vários projetos, cujos financiamentos vão até 40 milhões de kwanzas por cada solicitação. Em relação às caixas comunitárias, nós estamos a privilegiar a atribuição de um financiamento de até 7 a 8 milhões de kwanzas por cooperativa. Já em relação à mecanização ligeira, depende do equipamento. Por exemplo, tratores vai até 40 milhões de kwanzas e motocultivadores até 10 milhões de kwanzas. Quanto à demanda? Não temos muito. Nós trabalhamos com 3 níveis de operadores econômicos. Trabalhamos com os produtores individuais, trabalhamos com as cooperativas e trabalhamos com um nicho de micro, pequenas e médias empresas que ainda não estão, por exemplo, muito bem inseridas no mercado. E o número é significativo. Por exemplo, só em termos de mecanização ligeira tivemos manifestações de interesses na ordem de 4 mil propostas, né? Portanto, pessoas que querem endereçar os seus pedidos ao FADA para a aquisição desses equipamentos. E sobre esta garantia de financiamento para os produtores, o Fidel Custódio tem mais detalhes. Vamos até o AMO. Exatamente, é a partir do AMO que o Fidel Custódio traz detalhes.
Viva! Boa noite, companheiros, boa noite também ao telespectador. Vamos então manter este contacto direto com o responsável do FACRA, o diretor executivo que responde pela área de gestão e acompanhamento dos projetos, José Paulo. Desde já, obrigado por juntar-se ao Girassol Jornal. Vamos olhar para a capacidade de financiamentos de vários projetos a nível do país que o FACRA tem. Exatamente, muito boa noite aos telespectadores, muito obrigado pela oportunidade. Nós, o FACRA, temos uma carteira de projetos muito ambiciosa. Nós já temos financiado desde a nossa criação um número de projetos em vários setores, nomeadamente no setor de apoio à agricultura, que é a fábrica de adubos orgânicos que está aqui no município do Longonjo. Temos também um financiamento com a Defende Ideias, que é a empresa detentora da marca Mussulos, e hoje aqui trazemos as medidas de estímulos à economia, em que temos financiado já de um tempo a esta parte, um pouco por todo o país. E estamos atualmente a trabalhar com 5 empresas a nível do AMBO, que estão avaliadas em 700 milhões de kwanza, para também equacionarmos a possibilidade de as financiar. Muito recentemente o representante da AIA disse que o FACRA está sem dinheiro para financiar projetos no país. Nós, felizmente, fomos cabimentados através da medida de estímulos à economia, um valor de 5 mil milhões, que nos permite ou tem nos permitido a financiar projetos no âmbito das medidas de estímulos à economia. Estamos a falar de quantos projetos que o FACRA poderá financiar neste momento e quais são os procedimentos? Nós estamos a olhar para o maior número de projetos possível. Os procedimentos de financiamento é termos o promotor a apresentar a sua candidatura junto do FACRA ou através dos meios disponibilizados, que é projeto@fraca.gov.ao, ou contactar-nos na nossa sede, que é na Avenida 1º Congresso do MPLA, CIF Luanda 1, na antiga Assembleia, no 20º andar. Também teremos muito gosto de receber os promotores, ou alternativamente contactar por via telefónica e WhatsApp o número 943 25 78 58, repito, 943 25 7858. Então, os promotores ou os operadores econômicos na área da logística, mais precisamente de transporte, armazenamento ou conservação de produtos do campo e do mar e mini unidades de processamento alimentar, podem assim fazer a entrega dos seus projetos para a possibilidade de serem financiados. Muito obrigado, José Paulo, a juntar-se ao Girassol Jornal nesta noite, garantindo que o FACRA tem fundos para continuar a apoiar os diversos projetos a nível do país, com imagens de Domingos Ndandula e Fidel Custódio, a partir do AMBO. Boa noite, Fidel. Estamos a informar, é o Girassol Jornal, edição de quinta-feira, Assembleia Mundial de Saúde, participação de Angola e avaliação em relação à disponibilização de vacinas. Desenvolvimentos no próximo bloco. E ainda hoje, eleições na África do Sul, contagem de votos no pleito tido como o mais competitivo dos últimos anos na história do país. É depois do intervalo que é curto. Não saia daí, até já. Até já. Está de volta a atualidade no Girassol Jornal. Destaques fora de portas. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas renovou hoje por mais um ano o regime de sanções ao Sudão do Sul. Este é um assunto para conferir com mais detalhes no resumo da atualidade internacional. Acompanhe. A medida da ONU, que inclui o embargo de armas, congelamento de bens e proibição de viagens a nível individual, foi adotada com 9 votos a favor dos 15 Estados-membros do Conselho. Rússia, China, Moçambique, Argélia, Serra Leoa e Guiana abstiveram-se da votação. Já países como a França, Reino Unido e Estados Unidos da América defendem que as sanções são uma ferramenta útil para manter a pressão sobre as partes para implementar o Acordo de Paz Revitalizado de 2018.
A resolução, além de renovar as sanções, também prorroga o mandato do painel de especialistas do Comitê de Sanções do Sudão do Sul até 1 de julho de 2025. Os Estados Unidos, país responsável por redigir a medida, afirmou que as mesmas descritas continuam a desempenhar um papel fundamental na promoção da paz e da estabilidade no Sudão do Sul e em toda a região. O presidente chinês Xi Jinping pediu hoje uma conferência internacional da paz credível e eficaz para resolver o conflito israelito-palestiniano. Xi Jinping, que falava no Fórum de Cooperação China-Estados Árabes, disse que a justiça não pode estar sempre ausente e, igualmente, reiterou o apoio à criação do Estado da Palestina. Na ocasião, o presidente chinês prometeu cerca de 64 milhões de euros de ajuda humanitária a Gaza e comprometeu-se também a doar 3 milhões de dólares à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, no Próximo Oriente. Xi Jinping defendeu o reforço das relações bilaterais com os países árabes de forma a manter a paz e a estabilidade a nível global e sublinhou, por outra, que o Médio Oriente tem grandes perspectivas de desenvolvimento. O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, considerou hoje que autorizar o uso de armas fornecidas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte à Ucrânia na Rússia significaria uma escalada incontornável do conflito russo-ucraniano. Pietro Parolin disse que a estabilidade deve preocupar todos aqueles que têm no coração o destino do mundo e acrescentou que é uma perspectiva muito inquietante que pode implicar uma escalada que ninguém será capaz de controlar por mais tempo. O secretário do Vaticano disse que a Santa Sé está a trabalhar a nível humanitário, sobretudo na questão do regresso das crianças ucranianas à sua terra natal. E a atualidade internacional passa claramente hoje também pela África do Sul, onde a expectativa gira em torno dos resultados do pleito tido como o mais competitivo dos últimos 30 anos. Os resultados, ainda provisórios, indicam que o Congresso Nacional Africano, principal força política da África do Sul, lidera a contagem dos votos. Até às 18 horas de hoje, o ANC, força política a qual pertence o atual presidente do país, estava à frente da sondagem com mais de 42% dos votos, seguido pelo partido Aliança Democrática, com 28% dos votos. Entretanto, os números indicam que o ANC, sigla em inglês, perdeu a maioria que conquistou ao longo dos anos na África do Sul. Sondagens antes do pleito indicam que o ANC perderá a maioria pela primeira vez desde que assumiu o poder. O pleito é considerado o mais disputado desde que o ANC assumiu o poder em 1994, tendo como cabeça Nelson Mandela. Em caso do ANC perder a maioria, deverá unir-se a outros partidos e formar coligação para se manter no poder e reeleger Cyril Ramaphosa como presidente do país. A Comissão Eleitoral Independente deve anunciar os resultados até domingo, 2 de junho. Estatísticas na SADC. Desafios regionais. Em destaque. Eu já fui discriminada várias vezes por ser menina, fazer trabalhos forçados. O começo, como sempre, é muito difícil, não é? Foi uma dor de cabeça, mas depois passou, está tudo bem. O garante da sustentabilidade. Na nossa sociedade, todo mundo precisa fazer alguma coisa. Não sonhei, mas fui se dedicando, aprendi com experiência e cá estou. Onde quer que a gente esteja é para fazer sacrifícios. Fator-chave para o desenvolvimento. Não tenham vergonha de trabalhar na placa. Não há valor que pague. É para rapazes, mas também menina pode. Trabalho. Dificilmente eu me vejo a fazer uma outra coisa. Quando estou na oficina, sou mecânica. Quando estou na rua, sou mulher. Motivações. Sei que tem benefício para mim e sai pão para minhas crianças. Meto na minha consciência que eu estou a fazer uma Angola melhor. Tem que ir à luta. Exclusivo reportagem da semana. Angola faz parte da lista de países considerados endémicos em termos de doenças tropicais negligenciadas e o quadro, segundo as autoridades, é de preocupação.
O assunto foi abordado durante uma sessão de capacitação que juntou parlamentares na Assembleia Nacional. Angola é considerado um país endêmico em termos de doenças tropicais negligenciadas, sendo possível detectar várias patologias num só indivíduo, com destaque para lepra, sarna, tripanossomíase humana africana, raiva, dengue e chikungunya. E as províncias mais afetadas são Cunene e Namibe. A informação foi passada numa ação formativa que os deputados da 6ª Comissão da Assembleia Nacional tiveram com médicos especialistas. Angola é coendêmico para as doenças tropicais negligenciadas, tanto de quimioterapia preventiva quanto de gestão de casos. Nós temos perto de 115 municípios endêmicos para a xistossomiase, dizer que temos 91 para helmintos, temos também 48 para oncocercose, temos 38 para filariose linfática. Das duas províncias que nós conhecemos muito bem, Cunene e Namibe, são apenas 11 municípios e nós estamos com 10 endêmicos para o tracoma. São doenças tão devastadoras, com incapacidades irreversíveis. Nós estamos a falar do tracoma. O tracoma, se não for prevenido em tempo oportuno, nós podemos encontrar na comunidade pessoas cegas. O mesmo sucede com a oncocercose. Nós podemos ter problemas de pé de elefante e de hidroceles se nós não fizermos a prevenção contra a filariose linfática. O uso de água imprópria para o consumo humano domina as causas de doenças como a urina de sangue, que pode evoluir para o cancro da bexiga. As pessoas vão para o rio lavar. E ali a cercária penetra. E ele é o causador da xistossomiase, que depois dá-nos como primeiro sinal a urina carregada, que depois ela pode evoluir até para o câncer da bexiga. Mas do consumo da água, a doença que cursa com o consumo da água é a drancoculose, que é a doença que nós temos nesse momento no Cunene, é uma doença de erradicação. O consumo daquela água das chimpacas é preciso sim consumir. Consumindo aquela água não tratada, a água da chimpaca, aquela água verde, com aquelas características que cada um de nós conhece, ela pode sim ser o causador, não é, da transmissão do parasita do verme da Guiné. O Ministério da Saúde tem realizado campanhas de tratamento de doenças tropicais negligenciadas, mas o desafio passa por implementar a desparasitação no ensino primário. Em 2023, nós realizamos perto de 13 milhões de tratamentos. Se for atribuído esse pacote como questão curricular, o Ministério da Saúde só precisará disponibilizar o medicamento na altura das aulas, não é? E isso podia ser o aluno que entrou na escola, que tem 5 anos e que vai sair aos 14 anos, ele tem que fazer o pacote da desparasitação, sem custos, sem pensarmos em distribuidores, sem pensarmos em ter um parceiro. Então, aquilo seria uma questão consensual dos dois ministérios. A iniciativa da Comissão de Saúde, Educação, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da Assembleia Nacional busca ampliar o conhecimento e a consciência sobre essas enfermidades que afetam milhões de pessoas em regiões tropicais e subtropicais. E a Aliança Global de Vacinas e Imunização destacou os esforços que Angola tem evidenciado para a compra de vacinas com recursos próprios. E isto foi durante a 77ª edição da Assembleia Mundial da Saúde, que decorre em Genebra, Suíça, onde Angola é representada pela Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. O reconhecimento da Aliança Global de Vacinas foi manifestado durante o encontro com a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, que representa Angola na sessão número 77 da Assembleia Mundial de Saúde, que decorre em Genebra. Na reunião com a titular da Saúde e a Aliança Global de Vacinas e Imunização, destacou igualmente os esforços do governo angolano em adquirir vacinas com recursos próprios para atender ao seu calendário de vacinação. Segundo o diretor-geral da Gavi, Tabani Maposa, Angola está na lista de países elegíveis para o pacote de financiamento na próxima aquisição de vacinas, com suporte da Gavi. A Ministra da Saúde assinalou que, apesar das limitações financeiras que o país enfrenta, o Executivo tem dado uma atenção especial ao setor da saúde. Com um estoque de vacinas limitado, o país conta com um crédito adicional do Banco Mundial para breve, um valor de quase 10 milhões de dólares para aquisição de vacinas de rotina, que muito ajudam a mitigar as dificuldades na situação geral da saúde. A governante mostrou-se ainda satisfeita com a nova parceria com o Banco Europeu
para aquisição de vacinas HPV, que o país receberá ainda este ano, havendo também para 2025 uma promessa de crédito adicional da Gavi em apoiar Angola com 50% do lote dessas vacinas. A edição número 77 da Assembleia Mundial da Saúde está subordinada ao lema Todos pela Saúde, Saúde para Todos. Terminou a reunião que juntou aqui em Luanda gestores de institutos de estatística a nível da África Austral. Durante 3 dias, os altos responsáveis debateram estratégias de gestão de dados e sistemas de controlo a nível da região. A integração e a harmonização das metodologias utilizadas pelos países da SADC estiveram entre os objetivos da reunião do comitê que juntou no país durante 3 dias os diretores e presidentes dos Institutos Nacionais de Estatística da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. O encontro procurou também encontrar facilidade no que diz respeito à capacitação dos técnicos dos Institutos Nacionais de Estatística. O diretor-geral do INE de Angola, José Calenge, sinalizou que a jornada cumpriu seus objetivos e avança as recomendações. Uma das recomendações saídas dessa reunião está relacionada com a necessidade de introduzirmos em todas as nossas reuniões as resoluções saídas das reuniões da Comissão de Estatística das Nações Unidas, portanto, para efeito de apropriação por parte dos membros. A conclusão de assinaturas do protocolo de estatística da SADC é uma das preocupações levantadas no certame. Os dados apontam para 33% de assinaturas. A necessidade de concluirmos com as assinaturas do protocolo de estatística da SADC, portanto, é um documento importante para o desenvolvimento da produção estatística. Nessa altura, nós estamos em cerca de 33% de assinaturas e, portanto, a ideia aqui é continuar a sensibilizar os países no sentido de poderem todos assinar este instrumento. Na medida que, portanto, a partir de 2/3 já é possível a sua implementação. Naturalmente, a ausência ou não da assinatura não equivale à contínua produção dos dados estatísticos. Portanto, os países produzem e eles estão aí, são validados pelos países e estes indicadores servem de base para as tomadas de decisões ao outro nível. A harmonização de informação de estatística migratória é outra recomendação deixada aos diretores e presidentes dos Institutos Nacionais de Estatística da região da SADC. Estamos preocupados com a harmonização de determinadas metodologias usadas para a produção de estatística. Nós conseguimos perceber, por exemplo, que a nível de migração existem questões que uns países colocam, dão maior ênfase em relação a outros. Neste caso específico, o comitê recomendou que se integrasse os manuais de diretrizes que permitem harmonizar o conjunto de informações relacionadas com este aspecto das estatísticas de migração e, portanto, que deverá ser aprovada na próxima reunião. A próxima reunião do Comitê dos Diretores e Presidentes dos Institutos Nacionais de Estatística da SADC acontece no Zimbábue. E a Comissão de Finanças da Assembleia Nacional recebeu hoje o Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu. Sobre a mesa esteve a pauta de desafios no setor. Foi um encontro de longas horas, testemunhado pela jornalista Celestina Azola, que se junta a nós em direto com mais detalhes. Celestina, boa noite. Celestina, boa noite. Boa noite, Celestina.
Já vamos ter mais desenvolvimentos boa sobre noite, Janete Meio-Dia e Simeão Mundula, e boa noite para si que nos acompanha a esta hora. Terminou em instantes a sessão parlamentar de audição ao Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu. Foram mais de 4 horas em que o Ministro dos Transportes esteve diante dos parlamentares da 5ª Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional na sua função fiscalizadora. Ricardo de Abreu foi chamado a prestar esclarecimentos sobre as atividades do Ministério que dirige, com realce para os projetos estruturantes do Ministério, destacando aqui os aeroportos, os catamarãs, os portos. Uma situação que não fugiu aos deputados foi a compra dos 600 autocarros, autorizada recentemente por decreto presidencial de 17 de maio. O Ministro dos Transportes prestou esclarecimentos sobre este assunto e vamos acompanhar. Portanto, não está em causa a transparência do ato de Sua Excelência titular de Poder Executivo, em que coloca o valor, coloca a quantidade, coloca a entidade financiadora, exatamente para mostrar toda a transparência do ato que estava a cumprir, portanto, e a autorizar. Portanto, no nosso entendimento, achamos que provavelmente haverá vontade de se promover esse tipo de situação. Nós estamos com a nossa consciência perfeitamente tranquila, porque a nossa atuação é feita com total transparência, rigor e obviamente, muito decoro para aquilo que é a nossa função de servidor público. Ouvíamos o Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, depois da sessão de esclarecimento aos deputados da 5ª Comissão da Economia e Finanças da Assembleia Nacional, uma sessão que serviu para prestar esclarecimentos sobre todos os projetos estruturantes do Ministério dos Transportes. Janete Meio-Dia e Simeão Mundula, por hora é tudo que podemos adiantar. Deixo já a informar que é um assunto que vamos continuar a abordar nos nossos serviços de informação. Por hora ficamos por aqui. Recebam os cumprimentos de Song Magalhães e Celestina Zola na Assembleia Nacional. Boa noite. Boa noite, Celestina. Boa noite. Pois, bom regresso a casa. Angola será a placa giratória para investimentos uruguaios na África Austral, ou seja, produtos angolanos serão comercializados naquele país sul-americano. A intenção foi manifestada durante o encontro entre uma delegação do Ministério das Relações Exteriores e a Câmara de Comércio Uruguai-África. Angola poderá ser a placa giratória para investimentos uruguaios na África Austral e alguns produtos desta região serão comercializados naquele país sul-americano. A intenção ficou registada no encontro que a delegação do Ministério das Relações Exteriores, chefiada pelo secretário de Estado Domingos Custódio Vieira Lopes, manteve nesta quarta-feira com os responsáveis da Câmara de Comércio Uruguai-África. O secretário de Estado para a Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas, Domingos Vieira Lopes, fez uma panorâmica sobre a realidade do país, lançando na ocasião um desafio ao empresariado uruguaio para aplicar capital no solo nacional e apostar na participação nas feiras de investimentos realizadas em Angola. Domingos Vieira Lopes reforçou a existência em Angola de zona livre para a implantação de investimentos estrangeiros, bem como lembrou que o Uruguai faz parte dos países com luz verde para entrar no território nacional por um período de 90 dias sem a necessidade de obtenção de visto. O embaixador de Angola na Argentina, Azevedo Xavier Francisco, incentivou o empresariado uruguaio a identificar áreas para o investimento pretendido, chamando a responsabilidade da missão diplomática para indicar as vias para a concretização do negócio. Azevedo Xavier Francisco transmitiu ainda o empenho do governo angolano na expansão da indústria do turismo em alta escala. Por seu turno, os responsáveis da Câmara Uruguai-África
na pessoa de Washington Fernandes, diretor executivo de agremiação, aceitaram com bom agrado as propostas apresentadas pela parte angolana, manifestando a total disponibilidade de realizar investimentos em Angola. Vale realçar que a Câmara de Comércio Uruguai-África foi criada a 11 de novembro de 2010 por um grupo de empresários uruguaios com o apoio de países africanos acreditados em Montevideo. Já de volta e agora com atualidades esportivas, está pronto o Júlio dos Santos, Janete. Certamente ele tem as novidades nacionais e internacionais. Júlio, boa noite. Boa noite, Janete, meio-dia, isso mesmo, Mundula. Cá estamos nós para contar tudo sobre o desporto a nível nacional e internacional. Vamos a isso. Viva! Boa noite. Começamos com o Rei Futebol. Gelson Dalla, Milson Boatu e Estrela juntaram-se à seleção de todos nós para o duplo compromisso rumo ao Mundial de 2026. Começa a compor-se o leque de opções do selecionador nacional para o duplo compromisso diante de Eswatini e Camarões rumo ao Mundial de 2026. O melhor marcador de Angola no CAN da Côte d'Ivoire, Gelson Dalla, que atua no Al Accra do Qatar, já se encontra à disposição de Pedro Gonçalves, bem como o defesa Jonathan Boatu do Gil Vicente de Portugal, o avançado Milson do Maccabi Haifa de Israel e o meio campista estrela do Erzurumspor. Maestro, médio da seleção nacional, garantiu dar tudo de si no duplo compromisso dos Palancas Negras. Espero mais do maestro. Quando estou aqui, como você já sabe, a qualidade que eu tenho, que eu sei o que eu vou dar mais nessa seleção. Há 4 dias a treinar com a seleção nacional, o avançado Manuel Benson do Burnley da Inglaterra afirmou que continua a adaptar-se ao grupo e às táticas do selecionador nacional. Vem de pouco em pouco, porque temos todos a nossa carreira no clube, tem táticos diferentes. Na seleção é diferente, porque isso precisa de tempo. Vamos ser prontos para o jogo. Eu não tenho uma ideia que não vamos fazer bem. Eu sou muito confiante. Até ao momento, Pedro Gonçalves conta com 19 jogadores. Espera-se as chegadas de Mabululo, Fred, Zito Luvumbo, David Carmo, Lucas João, Clinton da Mata, Núrio Fortuna e 2 jogadores que atuam no Campeonato Nacional para completarem o grupo. Isto mesmo, e o defesa Núrio Fortuna estará mesmo com a seleção nacional amanhã. Agora, sobre ainda o futebol africano, finalmente há um clima de paz entre a Federação Camerunesa de Futebol e o Ministério dos Desportos daquele país, depois da polémica instalada em torno da nomeação do novo treinador Marc Brice. Depois de destituir a equipa técnica liderada pelo treinador belga Marc Brice e nomear uma nova equipa técnica interina liderada pelo Martin Obdingo Mpile, Samuel Eto'o, presidente da Federação dos Camarões, recuou na decisão, colocando o técnico de 62 anos que exigiu pedido de desculpas de forma pública ao presidente da Federação Camerunesa de Futebol, Eto'o, que, por sua vez, atendeu às exigências do experiente treinador. Segundo a imprensa camerunesa, Samuel Eto'o decidiu anular a última convocatória após despedimento do treinador, o que significa que a convocatória de Brice é aceitável para o duplo compromisso. Primeiro no dia 8 de junho contra Cabo Verde e o segundo contra a seleção de todos nós, os Palancas Negras, no dia 11 de junho. Desta feita fica então anulada a nomeação anteriormente feita pela Federação do técnico camerunês Martin Obdingo Mpile ao cargo de selecionador dos Leões Indomáveis. E agora vamos falar do Girabola, alegria do povo. O termo continuidade continua, no caso foi dominante na época em que o Petro de Luanda conquistou esta mesma competição. Há jogadores que ainda não conhecem claramente o seu futuro. Depois da conquista do 18º título de campeão nacional, treinador do Petro de Luanda e os jogadores falaram sobre o futuro no conjunto tricolor. Alexandre Santos, segundo treinador na história do clube a conseguir um tricampeonato, não fugiu à pergunta da nossa equipa de reportagem sobre a continuidade no comando do clube. O mister cogitado por muitos clubes a nível africano vai continuar no Petro de Luanda? Eu prometi a vocês, à comunicação social, que após o jogo
terminar do Girabola, que será dia 1, eu refiro-me a isso. Aos 36 anos, o capitão do Petro, Tiago Azulão, afirmou que a continuidade no conjunto tricolor vai depender das duas partes envolvidas, mas manifestou o desejo de permanecer na equipa tricampeã. Ainda não sei, vamos tratar depois do fim da temporada. Pretendo sim poder jogar mais um ano, mas isso ainda a gente vai conversar e quem sabe aconteça. Gilberto Gibelé, dos jogadores mais mediáticos do campeonato nacional, disse que desconhece as informações que dão conta dos interesses de vários clubes internacionais e que o seu foco é apenas o Petro de Luanda. Não tenho conhecimento. Enquanto eu tiver contrato no Petro, tenho que honrar com o contrato. Após o contrato, só Deus é quem sabe. Se os ataques ganham os jogos, as defesas vencem os campeonatos. Hugo Marques, guarda-redes menos batido do Girabola, deseja continuar no Petro Luanda aos 38 anos de idade. Continuar um projeto que estamos a cimentar, foi o que eu disse há pouco, e eu vim para cá para dar estabilidade na baliza, para dar estabilidade de resultados, já temos conseguido isso. E este ano tivemos, ainda não acabou a época, mas já temos 27 balizas a 0, acho que é um número enorme. Com o Girabola que em 9 jogos tivemos de fazer em menos de um mês e para o ano estamos cá outra vez. O Petro de Luanda vai tentar fazer a dobradinha com a conquista da Taça de Angola em futebol. Janete Meio-Dia e Simiamum Dula, Saudações Desportivas. Saudações Desportivas e até a próxima. Obrigado. Obrigada, Júlio. Muito obrigado. Bom descanso, até amanhã neste caso, Júlio. E a fechar, momentos que marcaram uma conferência de imprensa realizada hoje pela UNITA, partido do Galo Negro. No evento, a UNITA apresentou as questões ligadas à situação social do país. A situação económica e social do país, com ênfase nas negociações entre o governo e as centrais sindicais, foi um dos assuntos abordados na conferência de imprensa do chamado Governo Sombra da UNITA. O dirigente da UNITA, Raul Tate, entende ser necessário que a concertação social seja um instrumento permanente de diálogo. O Governo Sombra da UNITA considera fundamental que se redinamizem os conselhos de administração, aliás, os conselhos de concertação social, o espírito de concertação que deve prevalecer nesses espaços seja efetivamente tido em consideração, para permitir que as soluções a forjar emanam da inclusão e da participação cidadã. Sendo assim, entendemos necessário que a concertação social assente no diálogo honesto tenha caráter permanente e regular no país, não apenas para negociar salários, mas também para exigir dos trabalhadores uma postura de trabalho mais eficiente, que promova ganhos de produtividade capazes de impulsionar o crescimento econômico do país. E como fizemos referência, bem no início do jornal, está destacada na Matala, província da Huila, a equipa TV Girassol, liderada pelo jornalista Alberto Capitão. Dissemos que é amanhã que a Matala recebe o chefe de Estado em missão de trabalho. O Capitão tem detalhes sobre os momentos que antecedem a chegada do chefe de Estado. Boa noite aos dois e a quem nos acompanha no Girassol Jornal. É verdade, estamos há poucas horas da reinauguração da Central Hidroelétrica da Matala, aqui na província da Huila. Muita expectativa à volta deste projeto que vai beneficiar mais de 22 mil famílias, não só aqui na província da Huila, mas também vai estender-se até à província do Namibe. Temos connosco o governador provincial da Huila, Nuno Mahap Dala, que nos vai falar do impacto deste projeto para as famílias huilanas e também do Namibe. Seu governador, boa noite, em direito para a rede Girassol. O que é que nos pode avançar quanto à importância deste projeto? Boa noite. Como sabe, vamos amanhã inaugurar a barragem hidroelétrica da Matala, que vai ser então feita o corte simbólico por Sua Excelência o Presidente da República. E como sabe, que inaugurar essa infraestrutura tem um valor social e econômico de extrema importância, e acreditamos que com o relançamento novamente da barragem da Matala, não só vamos dar melhor condições às nossas populações, mas também o setor econômico e produtivo vai dar a sua grande resposta no que mais nós necessitamos para dinamizar a economia angolana.
Sr. Governador, que outros grandes projetos estão neste momento em curso e que continuam a ser o objetivo beneficiar as populações da Huila? Bem, como sabe, a nossa carteira de prioridades ela vai sempre nos projetos básicos. A energia e a água são os projetos que mais preocupam-nos e, por isso, a província está a se beneficiar de vários projetos de estruturantes de grande importância e também as vias de acesso e, naturalmente, teremos isso todo em funcionamento. Acreditamos que vamos conseguir relançar o parque industrial da província da Huila. Estamos a terminar, mas antes fale-nos do projeto também que vai beneficiar os moradores da centralidade do Lubango. Em princípio deve ser inaugurado ainda este ano aquele projeto que tem que ver com a distribuição de água? Bem, como sabe, nós dividimos as grandes prioridades da centralidade em 3 fases. A primeira foi fazer o acesso, foi feito agora também a instalação da energia na própria centralidade. Felizmente, os trabalhos da estação de tratamento de água para abastecer a centralidade estão na sua fase final. Temos uma previsão de ainda este ano fazer o funcionamento e fazer a entrega às nossas populações como se espera e entendemos que estamos no bom caminho. Muito obrigado. As palavras do governador da província da Huila, Nuno Mahapi Dala, que está aqui a testemunhar os momentos que faltam para a reinauguração da barragem hidroelétrica da Matala, já que o dissemos, um projeto que vai beneficiar não só os munícipes desta localidade, mas também alguns moradores do Namibe. Estamos a falar de cerca de 22 mil famílias. Um assunto que vamos continuar a desenvolver nos próximos serviços de informação e amanhã, a partir das primeiras horas, também estaremos a levar até a nossa audiência os grandes momentos desta reinauguração que vai ser feita, como já fizemos menção, pelo Presidente da República, João Lourenço, que é aguardado nas primeiras horas aqui na localidade da Matala, província da Huila, de onde nos despedimos. Boa noite. Boa noite, capitão, e até amanhã, então. Nós estamos a encerrar esta edição. Exatamente. Terminamos assim a edição de quinta-feira do Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo. Ficam os nossos agradecimentos de sempre. Esta equipa volta amanhã, à mesma hora, 19h45. Boa noite. Boa noite, passe bem.